Fala, gladiadores, tudo bom com vocês? Então, começando mais um quadro aqui, certo? No nosso canal. Agora, vamos resolver questões em cima das apostas de prova. Então, tema de hoje, Constituição Federal, artigo 5º, direitos aí fundamentais e individuais. E o tema da aula de hoje está pautado nas apostas. Vamos começar aí falando sobre o direito à vida, que é um dos pontos mais abordados em prova. E eu vou estar trazendo outros temas relevantes dentro da Constituição Federal relacionados ao artigo 5º, que a FUNEST/S vai sim trazer esses temas na tua prova. Então, para o que você está fazendo, já curte, comenta, compartilha esse vídeo. O material para você poder fazer o download vai estar no nosso grupo de WhatsApp, que o link está aqui abaixo. E você pode estar entrando, solicitando aí esse material, a gente vai estar enviando para vocês. Material todo bisurado, com questões para você praticar de forma gratuita. Então, já curte aí, já se inscreve no nosso canal para a gente atingir aí 6.000 inscritos até o final de junho. E eu conto com a sua ajuda. Então, já vai aí abaixo e entra no nosso grupo de WhatsApp para ir acompanhando as aulas semanais que eu vou estar postando aqui para vocês. Agora, vamos deixar de enrolação e vamos direto para nosso vídeo, para a nossa aula. Galera, aqui basicamente, ó, vamos olhar a Constituição Federal, certo? Com ênfase aí em direito constitucional voltado ao artigo 5º. Bruno, o que é que tu quer trazer do artigo 5º que é de grande relevância para essa prova? Galera, ó, quando a gente fala do artigo 5º, temos que lembrar e colocar em pauta o direito à vida. O direito à vida, ele é um direito fundamental, certo? Pautado aí na Constituição Federal. E ele tem claramente envolvimento com o status jurídico do feto. Bruno, do feto, exatamente. Vamos falar sobre direito à vida e vamos trazer uma ênfase, para o tipo de aborto. Bruno, o que é que a Constituição ela tem a ver com o aborto? Galera, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, como eu falei para vocês, ela retrata o direito à vida. E o direito à vida, ele é sim um direito que é pautado em cima do aborto. Bruno, isso é um tema para a prova da PMCE, sim. Sabe por quê, galera? Porque muitas das vezes a gente aborda o aborto lá em direito penal, nos crimes contra a vida. Mas você tem que entender a relação, no caso, lá em direito penal, crimes contra a vida ou contra a pessoa, beleza? Então, aqui, ó, a gente tem que entender que o aborto ele também está relacionado com a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal diz assim, ó, no Brasil estabelece o direito à vida como um dos direitos fundamentais, mas não define claramente um status jurídico de natureza aí relacionada ao feto. Isso significa que a Constituição Federal, ela, ó, não proíbe expressamente o aborto, nem legaliza. Então, a gente tem que entender isso. Ela não vai proibir de forma expressa e nem vai legalizar. Então, a gente tem que entender o que ela tem a nos falar em relação aí o contexto vida, que é um dos direitos fundamentais, e os tipos de aborto. Anotado isso aí, ó. Continuando, o artigo 5º diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, que é basicamente isso que a gente está falando agora nesse primeiro contexto, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Anotar isso aí, beleza. Agora vamos entrar aqui no tema aborto, que está ligado ao direito à vida. Beleza? Bruno, quais são os tipos de aborto? Galera, ó, os tipos de aborto são aborto necessário, em caso de estupro, certo? Abuso do feto anencefalo e em caso aí de microcefalia, tem uma temática que eu quero passar para vocês. Mas vamos lá, vamos entender cada um desses abortos. Ó, o primeiro, que é o aborto necessário, o envolvimento dele dentro aí dessa parte jurídica é o quê? Quando a gravidez representa risco à vida da gestante, pode sim realizar o aborto. Perceba,
é uma das causas que é necessária aí para se realizar o aborto e que é uma garantia, ó, do direito à vida. Então, o direito à vida, ele está pautado dentro da Constituição Federal e aqui, nessa causa de aborto, está sendo explícito. Então, se atentem a isso. Ó, em caso de estupro, vem a seguinte pauta: quando a gravidez é resultado da violência sexual, também é uma das causas aí do aborto. Aí a gente volta lá para aquele primeiro ponto. A Constituição, ela não veda, mas também ela não legaliza. Então a vida é sim um princípio fundamental, mas aqui nesses casos o aborto em si, ele tem seu embasamento jurídico para ser aplicado. Então tenha isso aí como nota. Agora, um ponto bem interessante que cai muito em prova é o aborto de feto anacéfalo, que o Supremo, ele já decidiu e já se manifestou pela não punição do aborto em casos de fetos anencéfalos. Então, o que você tem que levar para sua prova é que existe sim as causas do aborto e que a Constituição ela também não proíbe, mas também não legaliza. Tem os seus casos em específico, que são esses daqui, ó. Já anota aí para você ter isso como pauta. Agora, o que é que eu quero passar para você? Quando a gravidez ela resulta aí de um aborto relacionado à microcefalia, certo? Então é sim considerado crime. Por quê? Porque quando o feto ele é anacefálico, ou seja, ele é relacionado a essa causa, não é crime, mas se for relacionado aí a um feto com microcefalia, será caracterizado crime. Beleza? Aí você pode estar se perguntando, Bruno, como é que isso cai nas questões? Vou te mostrar agora. Galera, aqui a gente tem essa primeira questão para a gente praticar. Ó. A questão diz assim: com base no artigo 5º da Constituição Federal e na atual jurisprudência brasileira sobre os direitos fundamentais e os casos de aborto legal, assinala a alternativa correta. Perceba, a Constituição Federal ela está ligada a esta jurisprudência que está ligada ao aborto. Então, temos aqui o efeito do direito à vida dentro do artigo 5º. Bruno, isso é importante demais, galera. Essa questão aqui é perfil da banca FUNESS/S. Vamos agora observar cada uma das alternativas. Ó, a alternativa A diz assim: o aborto é permitido no Brasil sempre que a gestante decidir. Não, não é sempre que a gestante decidir. Existem as causas que eu acabei de passar lá em cima. Então, o conceito ele é muito importante para a gente entender cada uma das alternativas. Então, a alternativa A já está errada por esse sentido. A B diz assim: a Constituição garante a vida. Opa, tranquilo. Beleza, mas autoriza o aborto em caso de microcefalia fetal, conforme a decisão do STF. Tá vendo que eles tentam inverter? Não é sobre microcefalia, é sobre fetos anacefálico, que é aqueles fetos que não têm o seu desenvolvimento aí cerebral por completo. Então tem todas essas questões. Então não é com microcefalia, tá errado também. A C diz assim: é legal o aborto nos casos de risco à vida da gestante, estupro e anencefalia, ó, aquilo que eu falei para vocês, sem que isso configure crime. Galera, aqui é nosso gabarito. É exatamente isso. Bruno, quais são os casos de que pode permitir aí o aborto segundo a legislação brasileira? Ó, caso em risco à vida da gestante, estupro e feto com anencefalia. Então, gabarito alternativa C. Vamos continuar aqui a leitura das próximas alternativas. A D diz assim: o aborto em caso de anencefalia, ainda que dependa de autorização judicial, pois não há decisão definitiva sobre o STF. Existe sim. E essa decisão já está pautada. Então, quando diz aí que não há decisão, está errado. Não há decisão, está errado. O aborto por qualquer motivo, inclusive em caso de estupro, configura crime. Opa, sabemos que caso de estupro não configura crime. Então, questão aí respondida em cima dos conceitos que está relacionada ao aborto e ao artigo 5º, que traz aí a pauta crimes contra a vida
e que isso é sim um dos pontos de aposta aí para sua prova. Outro ponto que eu quero trazer para você, ó, quer baixar esse material? Aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem nosso link diretamente para o nosso grupo de WhatsApp, o qual eu vou estar trazendo até a data da nossa prova aí. Temas relevantes toda semana com questões para a gente estar praticando, com teoria, mas questões aqui. E todo esse material será disponibilizado no nosso link de WhatsApp que está aqui abaixo. Então, vai na descrição do vídeo, já entra no nosso grupo, solicita o material da aula que eu vou estar enviando aí para vocês. Continuando ainda com os assuntos mais relevantes, perceba que no artigo 5º da Constituição existe um dos direitos que a FUNEST ela gosta muito, que é a inviolabilidade do domicílio. Galera, isso aqui cai muito em questões. E eu quero que você perceba aqui cada ponto para você, na hora da sua prova, não sofrer aí nenhum tipo de surpresa. Está pronto de forma objetiva para sair muito bem. Deixa eu só corrigir aqui e colocar o acento, certo? Que acabou passando despercebido. E agora vamos à nossa leitura. Diz assim o artigo 5º. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro. Galera, isso é importante. Anote esses pontos que eu acabei de marcar aí. Aí diz assim, a parte final. Durante o dia por determinação judicial. Durante o dia por determinação judicial. Agora eu vou te falar de forma bisurada a regra. A regra é que a casa ela é um asilo inviolável. Ninguém pode entrar sem consentimento do morador. Porém, quais são as exceções? Eu acabei de colocar para vocês. As exceções são flagrante delito, pode invadir, certo? Desastre, pode invadir e para prestar socorro. Essas três primeiras pautas aqui podem invadir em qualquer horário, certo? Tanto durante o dia como durante a noite. Sendo em flagrante delito, desastre para prestar socorro, pode ser em qualquer horário. Agora, durante o dia, só pode ser por determinação judicial. Observe isso. À noite, com ordem judicial, à noite, com ordem judicial, não é permitido. Por que eu trouxe isso? Porque muitas das vezes as questões vão tentar confundir vocês quanto a isso. Beleza? Anotar isso aí. Agora vamos ver como é que as questões cobram essa temática na hora da sua prova. Vamos lá. Essa questão diz assim. De acordo com a Constituição Federal, certo? Deixa eu só mudar aqui a cor do lápis. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo. Vamos lá. Quais são aí as formas que podem entrar sem o consentimento do morador? Em caso de desastre, ou seja, somente durante o dia, não. Eu falei para vocês que desastre pode ser tanto durante o dia como à noite, então também não é. Para prestar socorro, somente durante o dia, não. Mesma pauta, durante o dia ou à noite. Aí a C é o que pode aí trazer uma confusão na cabeça do concurseiro que não segue aí as dicas aí do Elmo Gladiador, do Elmo Concurseiro. A gente tá aqui para te ajudar. Diz assim, em caso de flagrante delito, se houver determinação judicial em processo criminal. Você poderia se confundir aqui nesta pauta. Por quê? Porque não é processo criminal. Galera, é processo judicial. Então, isso poderia trazer aí uma confusão. Mas a gente aqui prepara material com qualidade, prepara simulado para vocês e a gente não vai fazer vocês cair nessa pegadinha. É tanto que, se você quiser nosso resumão de reta final, simulados, tudo relacionado a PMCE, aqui abaixo, na descrição do vídeo, você vai ter acesso a todo o nosso material. Então, material esquematizado, direto ao ponto, com esses pontos que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, isso que faz a gente ser o diferencial aí no mercado, né? Trazendo conteúdo de qualidade com valor baixíssimo que você pode estar adquirindo aqui. Entre no nosso grupo do WhatsApp para receber esse material bisurado aqui de forma gratuita. Link aí na descrição do vídeo. Galera, vamos lá. Sabemos que não é
processo aí criminal, é processo judicial. Então vamos observar a alternativa D. Diz assim, ó, em caso de flagrante delito, opa, beleza, ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Galera, determinação judicial. Então, questão aí, direto ao ponto, gabarito, alternativa D, onde diz todos os casos de adentrar aí na casa do indivíduo sem ser nesse ponto de consentimento do morador, certo? E trazendo aí como gabarito a alternativa D. A alternativa E diz assim, ó, por determinação judicial, independentemente do horário, errado, só pode ser durante o dia. Então, mais uma questão resolvida aí de forma bem tranquila e direta ao ponto. Continuando aqui, vamos falar agora sobre a vedação do anonimato. Beleza? Vamos lá. O artigo 5º diz assim, ó, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ó, isso aqui, a banca FUNEST/S cobra muito, e eu vou mostrar aqui em questões, viu? Vamos lá, a regra, livre a manifestação de pensamento. Bruno, qual é a vedação que a Constituição traz? Sendo vedada aí o anonimato, ou seja, é proibido o anonimato. Aí vem as implicações. A pessoa pode expressar livremente, mas deve se identificar para responder por abuso, ou seja, envolvendo aí injúria, calúnia ou difamação. Responsabilidade, ela tem que ser a liberdade com responsabilidade, certo? O direito à resposta é garantido aí no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 5º, que diz que a resposta é proporcional aí ao agravo. Há uma possibilidade de indenização, certo? Por danos morais ou materiais. A própria Constituição Federal garante isso. E agora vamos observar como é que as bancas e principalmente a FUNEST cobra esse tipo de conteúdo aí dentro das questões. Vamos lá, vem aqui comigo. Aqui é uma questão da FUNEST, questão bem recente do ano de 2025 para a PGE aí do Ceará, que ela cobra essa temática. Então vamos ver aí o que é que ela vem cobrando relacionado a esse tema. Ó, diz assim, com base no artigo do texto da Constituição Federal, assinale a afirmativa falsa. Sabemos que quando a FUNEST fala falsa, ela quer a incorreta. Beleza? Vamos às alternativas. Vamos lá. Alternativas assim, associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por determinação judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Opa, perfeito. Isso aqui está correto. Vamos parar para analisar a alternativa B. A alternativa B diz assim, ó. É livre a manifestação de pensamento, beleza, sendo permitido o anonimato somente nas hipóteses previstas na Constituição Federal. Opa, errado. Não tem essa permissão de anonimato. É vedado. Então, veja, perceba que a banca FUNEST ela tem uma característica de cobrar a literalidade da lei. É por esse motivo que nossos simulados, tudo e todos os conteúdos que trazemos é literalidade da lei mais comentário. E não foge disso aqui nas nossas explicações. Então, gabarita aqui, ó, a alternativa B, certa, nossa é incorreta. Agora vamos observar as próximas alternativas. Vamos lá. Não haverá prisão civil, ó, por dívida, salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia e do depósito infiel. Também está correto isso aqui. Ó, a D diz, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Também está correto. A E diz, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência aí de recurso. Também está correto. Todos esses pontos aqui estão pautados aí na Constituição Federal. Beleza, galera? Isso aí são incisos do artigo 5º que você precisa ler para ficar totalmente atualizado quanto a essa temática, pois como vocês observaram aí, ó, a FUNEST/S cobra muito esse estilo de
questões, né, pedindo a falsa, que sabemos que é incorreta, e que são pautadas em cima dos incisos. Então, questão resolvida de forma tranquila e objetiva aqui com elmo concurseiro. Vamos para cima. Mais um assunto muito cobrado, e após essa tabela que vai ser matadora, aí vai fazer você conseguir diversas questões, só com ela, e eu vou te provar aqui, você vai se sair na frente. Detalhe, conteúdo bisurado esquematizado. Quer receber esse conteúdo de forma gratuita? Entra no link aqui abaixo do nosso grupo de WhatsApp, Projeto Gladiador aí do Elmo Concurseiro. Então vamos lá explicar cada um dos remédios constitucionais que são muito cobrados em prova. E aqui, galera, o que é que eu tenho que passar para vocês? Palavras-chave. Os remédios constitucionais, cada um deles tem algumas peculiaridades. E é o que as bancas cobram. Quando a gente fala em habeas corpus, ele está ligado à proteção de liberdade de locomoção contra a violência e abuso do poder. Bruno, isso é importante? Isso são gatilhos que vai nos ajudar na hora das questões. Mas eu quero que você leia a literalidade da lei. Você tem que tirar um momento aí no seu estudo para ler a literalidade da lei. Eu, quando estava estudando aí para PMPE, né, que estou aguardando a segunda turma, eu tirava, antes de ir trabalhar, um momento para ler ali o meu VEDMECUM, para estar ali se familiarizando e fazendo minhas anotações apenas em cima da literalidade da lei. E é isso que você precisa saber. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Mandado de segurança. O mandado de segurança, ele está ligado para proteger direito líquido e certo. Aí, o bizu não amparado por habeas corpus ou por habeas data, quando o responsável for a autoridade pública. Então, Bruno, mandado de segurança, proteger direito líquido e certo. Já vai fazendo aí tuas anotações. O mandado de injunção, ele está ligado à falta de norma regulamentadora para exercer direitos constitucionais. Então, perceba, o mandado de injunção, falta de norma regulamentadora. A gente aborda tudo isso lá no nosso resumão, tem tabelas. E nos simulados também temos as questões comentadas em cima disso aqui, dessas tabelas, dessas temáticas. E tudo isso você encontra aí na descrição do vídeo pelo um valor promocional. Mas vamos continuar aqui. O habeas data, ele já está aí ligado a acessar ou corrigir dados pessoais em registros públicos. Então, lembrou de habeas datas, lembre de corrigir e retificar dados aí relacionados a registros públicos. A ação popular, ela está aqui ligada a anular atos lesivos aí ao patrimônio público ou ao meio ambiente. Então, falou em ação popular, anular atos lesivos relacionados aí ao patrimônio público e ao meio ambiente. Bruno, tem mais algo que tu precisa passar sobre isso? Tem. Isso aqui é bizu matador. Isso aqui já era para você ter deixado seu like, mas com esse bizu aqui, eu tenho certeza que você não vai perder tempo e vai deixar sim teu like. Galera, aqui é o seguinte, procedimentos e custos. Existem umas taxas que tem que se pagar por alguns remédios constitucionais e as questões cobram isso, principalmente a FUNEST. E aqui, o que é que eu tenho a te passar? Bruno, quais são os remédios constitucionais gratuitos e os pagos? O bizu quando começar com M, quando começar com M, não são gratuitos, são pagos, São gratuitos, não e não. Beleza? Anotado isso aí, começou com M, não são gratuitos. Agora, se começar com H, eles são gratuitos. Então, habeas corpus, habeas data, tudo são gratuitos. Quais são as observações? Galera, habeas corpus, ele é gratuito e pode ser empretado sem advogado. Anotado isso aí. Já o mandado de segurança, ele não é gratuito e há custos judiciais. Já o mandado de injunção, que está ligado à falta de norma regulamentadora, é requerido aí com advogado e podem envolver custos judiciais, beleza? Então, tenha isso aí como nota. O habeas data, ele é gratuito, mas existe a atuação aí de advogado, exige, né, a atuação de advogado ou de defensor. A ação popular, ela é gratuita e precisa de advogado.
ela precisa de advogado. As questões cobram isso, viu? E é isenta aí de custos, salvo em caso de má-fé. Se a ação popular ela for realizada em caso de má-fé, terão sim custos adicionais para a sua interpretação aí. Então, tem isso aí como nota. Agora, vamos ver como é que as bancas cobram isso, certo? Essa questão é uma questão aí da banca Funesc e diz assim, ó. A Constituição Cidadã garante sempre que a falta, lembra daquelas palavras-chave? Falta de norma regulamentadora torna-se inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania, conceder-se-á qual remédio constitucional. Lembra que eu falei para vocês que a falta de norma regulamentadora ela estava ligada ao mandado de injunção? Então, galera, palavras-chave, falou em falta de norma regulamentadora, lembre-se de mandado de injunção, questão da banca Funesc, questão aí do ano de 2025, questões objetivas, que vai direto ao ponto. E é isso que a gente tá passando aqui para você. Então, alternativa C, nosso gabarito. Lembre-se, falou em prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania, falta de norma regulamentadora, mandado de injunção. Então, ação civil pública não é, liminar em ação popular não é, mandado de segurança não é, e o mandado de injunção coletivo também não é. Questão tranquila, resolvida de forma objetiva, que eu tenho certeza que se vier na sua prova você vai conseguir resolver com tranquilidade. Agora, a próxima questão está ligado aos custos desses remédios constitucionais. Última questão para a gente poder finalizar aqui nossas apostas. Quer receber esse material bisurado? Entra aí no link abaixo e solicita lá no nosso grupo que eu vou estar disponibilizando para vocês. Beleza? Então vamos lá para a nossa última questão. Questão do ano de 2022, questão da banca UES/Funesc, que é a nossa banca aí. E ela traz questões como objetivas. Então, vamos lá. Assinala a alternativa correspondente ao remédio constitucional que é gratuito, mas precisa de advogado para ajuizá-lo. Então, vamos lá. Lembra que eu falei na segunda tabela que tinha alguns remédios constitucionais que eles precisavam de advogado e eram gratuitos. E o bizu matador que eu dei foi: sempre que o remédio constitucional começar com M, ele não será gratuito. Então, já dá pra gente eliminar de cara aqui duas alternativas, Mandado de injunção não é gratuito e mandado de segurança também não é gratuito. Aí fica D. Só que se a gente parar para observar D, a pergunta também tem M, Tá vendo? Mandado de injunção. Então, ele não é gratuito. Matamos a questão apenas com um bizu que eu passei aqui nessa aula. Quando começa com M, não é gratuito. E a pergunta é: que é gratuito, ou seja, que não tem custos adicionais aí, por mais que tenha uma visibilidade, não vai pagar custo. Então, aonde que nos sobra a alternativa A? Beleza? Alternativa A. Aí, a ação popular, galera, ela é gratuita até que não se comprova má-fé. Então, ela é gratuita e ela precisa de advogado. Então, observe, você poderia ficar com dúvidas sobre isso, mas estou te passando aqui de forma bem objetiva. E o habeas data, ele começa com H. E eu falei que quando o remédio constitucional começava com H, ele era gratuito. Então, alternativa A, nosso gabarito. Agora, volta aqui para mim. Então, galera, aula finalizada, certo? Em cima das observações da banca Funesc/UES. Então, é assim que a gente passa todo o conteúdo de resumão. Não precisa você estar lendo 10, 15 páginas de PDF para pegar esses bizus. É por isso que eu digo, resumão é isso. É objetividade, é saber o que cai, trabalhar isso nas questões e sempre praticar. É o momento de você sentar, praticar questões, praticar simuladas e sempre aí buscar o seu melhor rendimento. Galera, valeu! Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já comenta aqui abaixo. Quem recebeu o material de forma gratuita, entra no link que está aqui disponível. E te espero na próxima aula.
Valeu, galera. Vamos pra cima, rumo à sua aprovação e até a próxima.